Olá pessoal, bem-vindos ao canal Espiritismo Virtual e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação da Bíblia com o Espiritismo. Por que eu resolvi escolher esse tema? Porque dizem, que muitas pessoas que o Espiritismo não segue a Bíblia e isso não é verdade. A gente só tem alguns pontos que precisam ser explicados e eu vou tentar falar um pouquinho disso hoje. Bom, então, antes de falar sobre essa relação, é preciso entender como a Bíblia foi escrita. Então a Bíblia ela tem mais de 40 autores, 40 escritores, e alguns identificados e outros não. Então a gente costuma dizer que mais de 40 escritores escreveram a Bíblia, porque alguns trechos não têm autoria. E a gente pode dizer então que a Bíblia é um livro escrito a várias mãos, e ela é dividida então em Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito há mais ou menos 750 a 400 anos antes de Cristo. E a gente pode citar alguns autores, como por exemplo Moisés, Samuel, Jeremias, Davi, Salomão e Isaías. E ela é dividida em várias partes, como por exemplo o Pentateuco, históricos, crônicas, profetas e escritos. E o Novo Testamento ele foi escrito mais ou menos de 50 a 90 anos depois de Cristo, e a parte mais importante é o Evangelho de Jesus Cristo com os seus apóstolos, que eram seus seguidores, mas ele contém ainda, além do Evangelho, as cartas paulinas, as cartas gerais e o Apocalipse. E ele foi escrito então pelos apóstolos e outros, como por exemplo Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e etc. Então, esses autores eles escreveram a história de Jesus no Novo Testamento e o ano todo calcula-se que 1.600 anos é que levou para poder escrever a Bíblia toda. E no início era muito difícil essa escrita, porque não existia caneta nem papel. Era escrita através de tintas ou através de argilas, de pedras, de cerâmicas. E só depois foi inventado o pergaminho, que era couro tratado, couro de animal tratado, enrolado e emendado até com material animal, com pelos, com fios específicos, que depois foi fio de seda, mais para frente. E além disso tinha os papiros, que eram material vegetal, um tipo de papel feito de material vegetal de fibras imprensadas. Bom, e aí a Bíblia começou a ser escrita em hebraico. A maior parte do Antigo Testamento é escrita em hebraico, só que como ela demorou muitos anos para poder ser escrita, foram se passando os anos e aí as línguas também foram mudando. Então, além do hebraico, foi escrita também em aramaico e grego. E então foram se reunindo trabalhos, esses pergaminhos foram sendo reunidos, foram sendo unidos e no total foram 66 trabalhos que foram reunidos, que foram compilados para escrever a versão final da Bíblia. E a Bíblia, ela é um livro muito importante, é um livro que é mais lido e mais vendido no mundo. E segundo as religiões, a Bíblia ela foi inspirada, inspirada por Deus através do Espírito Santo. Então, apesar de serem homens que escreveram a Bíblia, num trecho da Bíblia que está contido em Pedro, capítulo 1, versículo de 20 a 21, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso está na Bíblia, Então, a gente pode comparar, pessoal, a escritura da Bíblia como a escritura do material espírita, do Pentateuco espírita, como foi explicado no primeiro vídeo. Quem não viu, volta lá. Mas que eu disse no primeiro vídeo? Que o material espírita foi ditado pelos espíritos superiores, E Allan Kardec apenas compilou os dados que foram ditados pelos espíritos e numa reunião mediúnica. Então a Bíblia, o primeiro confronto que a gente faz com o espiritismo é isso, que de acordo com as religiões, e está na Bíblia, a Bíblia é um livro que foi inspirado pelo Espírito.
né? Então, foi escrita por vários homens, inspirada por Espírito. Então, isso tem tudo a ver com o Espiritismo, porque Allan Kardec também foi inspirado pelos Espíritos. Então, a mesma forma que foi escrita a Bíblia, foi escrito o material espírita que a gente tem hoje, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. E assim como Allan Kardec foi escolhido por Deus para guiar, né, essas compilações, esses registros, todos os escritores das Bíblias, 40 escritores da Bíblia, também foram escolhidos por Deus, foram pessoas especiais escolhidas por Deus, né, para poder escrever. Então essa é a primeira semelhança, né, e esse é o primeiro motivo de que o Espiritismo não rejeita a Bíblia. Pelo contrário, a gente tem como uma fonte, né, muito importante, uma fonte, né, de pesquisa e de informações extremamente importante. Entretanto, por um outro lado, há um grupo de céticos, né, de incrédulos, que fazem uma teoria do criticismo bíblico, né? Eles criticam a Bíblia de que, dando vários argumentos e levantando uma teoria que é chamada hipótese documentária. O que é essa hipótese documentária? Através, né, de alguns pesquisadores, de alguns cientistas, de pessoas que ainda vão através do criticismo bíblico, né, confrontar esses dados, diz que a Bíblia é um resultado tardio de uma course de retalho textual e afirmam que na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, só tem lendas, antigas lendas, e não tem fundamento histórico, né? Que ela tem lendas e que essas lendas não têm nenhum fundamento. E que os manuscritos, né, quando eram copiados, porque na época não existia xerox, não existia fotocópia, não existia nada disso, e como é que o material era replicado para poder divulgar? Né? Era escrito através dos manuscritos. São cópias manuais, né, dos pergaminhos, dos papiros que eram encontrados, e faziam cópias manuais. E essas cópias manuais geravam muitos erros, geravam muitas variantes textuais, que eles chamam, né? E eles dizem ainda que o Evangelho de Jesus foi reeditado, foi reescrito várias vezes, gerando mudanças nessa configuração original. E que muitas das vezes essas mudanças eram colocadas como interesses políticos, interesses, né, ideológicos da época, mudava alguma coisa porque não estavam no contexto ideológico e político da época. E que, mais uma vez, quando essas obras eram traduzidas para outros idiomas, ainda a pessoa que estava traduzindo interpretava como ela sabia, né? Apesar de ter uma linha muito importante, né, que faz com que a Bíblia de hoje seja confrontada com a original e vê que mantém-se ainda, né, uma certa originalidade, a imprensa só chega no ano de 1450. Ou seja, a Bíblia foi escrita 50, 90 anos depois de Cristo e a imprensa só chega em 1450. Então foram mais de 1400 anos, de 1300 anos, onde esses manuscritos eram copiados manualmente, eram traduzidos para outras línguas manualmente, gerando possíveis erros, né? Então, pessoal, apesar disso, a gente não pode deixar de lembrar que a Bíblia é o livro mais lido e mais utilizado e mais vendido do mundo e que ele tem uma grande importância. Você pode até não concordar com o que está escrito ali, mas não pode negar a importância que a Bíblia tem, né? E algumas características fazem com que ela seja importante, como, por exemplo, a preservação ao longo do tempo. Nós temos mais de 2000 anos de preservação e a Bíblia está aí, sendo seguida, sendo lida. A capacidade de transformar vidas, isso é inevitável. Tem pessoas que utilizam a Bíblia, né, e melhoram seu modo de viver, seu modo de pensar. Aquilo ali é um guia para ela, né, e a pessoa se melhora enquanto ser humano. A unidade literária da Bíblia é importante, as profecias que foram realizadas, né? No Antigo Testamento tem mais de 300 profecias dizendo da vinda de Jesus Cristo, e ele veio mesmo, então mais de 300 profecias confirmadas. E além disso, o caráter singular e sobrenatural, todos esses fatores fazem com que a Bíblia seja um livro extremamente respeitado, né? E aí vem uma palavrinha que chama canonicidade.
né? Que é um meio de você tornar o que a gente tem hoje original ao compará-lo com os escritos originais, né? Então a Bíblia hoje a gente pode dizer que ela é próxima do original por conta da canonicidade. Então o que está escrito ali realmente foi fato, foi verídico, apesar, né, das mudanças que houve, né, durante as suas traduções, durante as suas cópias e nesse correr de mais de 2000 anos. Bom, então o que tem a ver a Bíblia com o Espiritismo, né? Então existe uma frase muito interessante que eu peguei na internet, que eu não sei o autor, mas que diz assim: um texto fora do contexto gera pretexto, né? Muito interessante. O que quer dizer isso? Que a Bíblia, ela fala, Jesus falou por parábolas e a Bíblia tem uma linguagem que pode ser interpretada de diversas formas. E daí é que surgem as religiões, né? Através da interpretação. Eu acho de um jeito, você acha de outro, e através dessas interpretações diferentes, nós temos então as religiões fundadas. Entretanto, o Espiritismo ele vem explicar o que está escrito na Bíblia. Ele vem explicar os dizeres de Jesus através do Evangelho, né? Por exemplo, eu vou citar alguns trechos da Bíblia que as pessoas costumam dizer e denigrir a imagem do Espiritismo, né? Então, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, e em Eclesiastes, né, eles falam que condenam a comunicação com os mortos, a comunicação com os espíritos, além de proibir, né, você se consultar com um médium, e proíbe o espiritismo. Olha que coisa engraçada. Por quê? O espiritismo ele foi lançado no século XIX, em 1847, né? No século XIX. Então, pessoal, como é que na Bíblia, há 2000 anos atrás, há muitos anos atrás, não tinha a palavra médium, não tinha a palavra espiritismo? Como é que isso foi proibido se não existia na época? O que existia na época eram comunicações de espíritos, né, que vinham e tinham manifestações e vinham, né, esses espíritos tentar se comunicar e tinham umas coisas inexplicáveis. Então, na época, não sabia o que era, né? E aí proibiu-se essa comunicação porque desviava o fundo político, o fundo, né, ideológico, desviava as atenções, e aquilo ali não podia desviar a atenção da época. E por não saber do que se tratava, era proibido. Então, na verdade, essa proibição veio no Antigo Testamento, né, desses trechos que eu acabei de citar, onde não existia o termo médio e o termo espiritismo, né, só foi vir com Allan Kardec, em 1850. E então, a gente comprova que esses trechos foram modificados pelo ser humano. Esses textos foram adaptados, porque médium e espiritismo não tinha esse nome na época, tá certo? O que era proibido era comunicação e conversar com os espíritos, porque eles não sabiam o que eram, né? E desviava um pouco do ideal político da época, então foi proibido no Antigo Testamento. Tanto é que no Novo Testamento, na vinda de Jesus, a gente não acha nenhum trecho da Bíblia dizendo que Jesus disse que não era, né, para poder comunicar com os espíritos, que não era, que o espiritismo era uma coisa condenável, abominável. Jesus não disse isso, né? Se isso fosse realmente abominável, Jesus confirmaria que o espiritismo era abominável, que não podia praticar esse tipo, né, de comunicação. E Jesus não disse isso, né? Então a gente tem que separar as coisas para não confundir. E além disso, né, a gente considera o Espiritismo como a terceira revelação. A primeira revelação foi Moisés, com 10 mandamentos. A segunda revelação foi Jesus Cristo, que veio, né, trazendo a boa nova. E a terceira revelação é o Espiritismo, que veio trazer e confirmar aquilo, né, que a Bíblia estava tentando ensinar, o que Jesus disse. Então, Jesus também veio defrontar o Antigo Testamento. Então, existe uma passagem, né, que Jesus diz assim, em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Diz assim nesse trecho: amarás o teu próximo, Jesus, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos,
fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Tá certo? Então Jesus, ele veio arrumar aquela frase que antigamente no Antigo Testamento, né, falava que amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Jesus veio falar, não, o seu inimigo também tem que ser amado. Né? Então, Jesus, ele veio consertar, ele veio defrontar, ele veio explicar melhor aquelas leis do Antigo Testamento. Porque aquela lei era um povo ignorante, era um povo, né, sem cultura, era um povo, né, que apedrejava as mulheres, né, que cometiam adultério. E aí Jesus veio naquela passagem, né? Quem não tem nenhum erro que atire a primeira pedra. E não deixou a mulher ser apedrejada. Então Jesus veio mudar muitas coisas, né? Então acredita-se que o Antigo Testamento ele tem muitos erros assim no sentido, né, da concepção da palavra de você, da moral, né, dos costumes da época, e Jesus veio trazer e mudar um pouquinho esses conceitos. Então o Espiritismo ele entra dentro disso. Primeiro porque não existia Espiritismo na época, e segundo que havia toda uma proibição, mas não era esse tipo de proibição, era outro tipo de proibição, né? Então eu espero com isso ter esclarecido esse ponto, esse assunto que eu acho de extrema importância, mas o Espiritismo ele crê na Bíblia sim, só que a gente tem as nossas interpretações, que é muito bem explicado e dito no Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então espero que tenha gostado. Se gostaram, curte aí, por favor, compartilhe, ajuda a divulgar essa doutrina e fica na paz de Jesus Cristo, que assim seja.